Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvemos ao Senhor com muita fé, por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, oração e reflexão, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor, ou seja, pela família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, minha irmã e meu irmão, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como eu sempre te ensino, minha irmã, às vezes você está orando aqui comigo em concordância, dizendo o amém, então você está orando comigo. Está bem? Quando você diz amém no final da oração, você está orando comigo. Então você está orando por uma pessoa que está com câncer, mas o seu problema é financeiro. Então o Senhor te atende, o Senhor te atende. Amém? Mas enquanto eu me posiciono para o nosso estudo de hoje, que será apenas sobre o versículo 28 do capítulo 22 do livro do Êxodo, então nos ajude se inscrevendo no nosso canal e nos dando o seu like e ativando o sininho e deixando também o seu nome aí nos comentários, para que tanto eu e as intercessoras vejamos e possamos colocar no nosso caderno de oração. Amém? Eu tenho o meu caderno, que é o caderno especial, né? As outras intercessoras têm os delas. Então, é assim, a gente sempre comunica, né? Eu coloquei aqui no meu caderno. É aquilo mesmo? Falo sim. E assim vai, tá bom? E o versículo 28 diz: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Mas a tradução da Torá diz: aos juízes não maldigas, e ao chefe do teu povo não maldigas. Então os comentaristas da Torá dizem que, embora seja proibido amaldiçoar qualquer pessoa, a Torá salienta essa proibição quanto aos juízes e líderes, devido à responsabilidade deles em aprovar os vereditos e tomar decisões, o que os torna mais vulneráveis a atrair para eles esse tipo de comportamento por parte daqueles que eles dominam, não é? Porque entenda que nem toda medida que eles tomam é de acordo de acordo com a vontade dos seus liderados, não é? Então é muito comum que os seus liderados lancem sobre eles maldição, é comum. Mas a Torá nos adverte, ou seja, a palavra de Deus nos adverte que nós não podemos maldizer aqueles que estão em posição de autoridade. Então temos como exemplo as decisões que são tomadas pelos nossos políticos, né? Os nossos políticos, nem sempre as decisões que eles tomam agradam o povo. Agrada? Claro que não, nem sempre. E aí o povo começa a maldizer, a falar mal daquele político, a inventar calúnias, fake news, não é? A falar mal, a excomungar. Excomungar. Quantas pessoas excomungam o nosso presidente? Excomunga? E podemos fazer isso segundo as leis de Deus, segundo a palavra de Deus? Claro que não. Nós temos que orar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. O dia que o Senhor me mostrou isso, eu fiquei com um carão, porque às vezes nós lemos a palavra de Deus, lemos, mas não temos entendimento, não temos o entendimento correto para obedecer, e precisamos que o Espírito Santo venha e nos mostre com toda clareza e fala aqui, olha o que está escrito. Ou você obedece ou você obedece. Não existe meio termo. Tem que obedecer.
Tem que obedecer. Se você é de Deus, se você quer ter uma vida santa, você tem que obedecer o que a palavra de Deus diz. Ah, irmã, mas eu não gosto dele. Ah, irmã, mas eu acho que ele é corrupto. A palavra de Deus não está mandando você expressar a sua opinião. Não está dizendo isso, está mandando você obedecer. Está falando que você não pode amaldiçoar. Entendeu? Então veja, qual que é a reflexão para nós hoje? Veja que o apóstolo Paulo, ele era fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, fundador de uma das escolas rabínicas que havia no tempo de Jesus. E Paulo se dizia que no judaísmo ele superava os judeus da idade dele. E ele era zeloso de todas as tradições dos antepassados. E por causa desse zelo que Paulo perseguia os cristãos, sabia? Mas Paulo indo para Damasco, para perseguir os crentes que haviam ali, ele teve o seu encontro com Jesus. E aí depois do seu encontro com Jesus, de perseguidor, Paulo passou a ser o perseguido. E um dia, estando no Sinédrio, que era composto por 70 membros, e que tinha como juiz principal o sumo sacerdote, e depois vinham os sacerdotes, os fariseus, os anciãos e os escribas, e eles julgavam, o Sinédrio julgava todos os assuntos criminais e administrativos que existiam. Então Paulo estava ali, e quando ele fazia a sua defesa ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote Ananias foi e mandou que batessem na boca de Paulo. E ele então lançou uma maldição sobre esse sumo sacerdote. Ele logo ali, ferido, sentindo a dor na boca, ele disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Então os que estavam perto de Paulo o advertiu, dizendo que ele estava insultando o sumo sacerdote de Deus. Então daí Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Isso está lá em Atos 23, minha irmã. E onde estava escrito: não fale mal do seu povo, de uma autoridade do seu povo? Estava escrito na Torá, em Êxodo 22, 28. Mas veja também que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 13, do versículo do 1 ao 5, ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. E veja também que na sua carta a Timóteo, que era um jovem pastor e considerado como um filho para Paulo, ele diz no capítulo 2, do 1 ao 2, que nós devemos orar por todos os homens e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, com toda piedade e dignidade. Então, minha irmã e meu irmão, amaldiçoar aqueles que estão em posição de autoridade só vai trazer a ira de Deus sobre nós. Tá bom? O mesmo Paulo que ganhou ali
tapa na boca e que chamou aquele homem de parede branqueada. Parede branqueada é a mesma coisa que sepulcro caiado, tá? Ou seja, é algo que é bonito por fora e por dentro tá cheio de podridão. Ele ganhou um tapa na boca. Gente, tapa na boca dói demais, né? Esse homem, ele naquele mesmo momento, ele soube reconhecer que ele estava errado, que ele não poderia amaldiçoar uma autoridade. Ele não poderia. Ele não poderia. E eu vou te dizer uma questão espiritual aí. Nós estamos debaixo de autoridades. Nós estamos debaixo de autoridades. Então, se você era Kesuri de Anáciris, Dexari de Anáciris, de Mianaxuri de Anáciris, Dexari de Anáciris, de Mianaxuri de Anáciris. Se você, minha irmã e meu irmão, se você amaldiçoa uma autoridade, aquele que está em posição de autoridade, ele tem o poder da espada. Se você amaldiçoa, é você que vai lidar com a espada daquele que está em posição de autoridade. E ele tem poder para te cortar. Porque quem colocou ele ali foi o Senhor. Foi o Senhor. É por isso que a palavra de Deus fala que temos que orar por eles, para que tenhamos vida pacífica. Vida pacífica. Ah, irmã, mas eu não gosto dele. Ore por ele. Você é santo. E você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Jesus foi crucificado por autoridades. E Jesus orou e falou: Deus, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Pilatos falou com Jesus: eu tenho poder tanto para te tirar daí, te crucificar, como para te soltar. E Jesus disse: você não teria poder algum sobre mim se o poder não te fosse dado. Se não te fosse dado. O poder de Pilatos foi dado pelo próprio Deus. E tem pessoas achando que tem poder dos homens que são dados pelos próprios homens. Não são. Não são. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Então não seja infantil na compreensão da palavra. Seja sábio, seja sábia. Todo o poder, toda a autoridade é dado pelo Senhor. É claro que nós, homens e mulheres, nós colaboramos com o Senhor. Sim, colaboramos. Colaboramos. Mas quem bate o martelo final, quem é a decisão final, é do nosso Deus. É do nosso Deus. Então nós temos que, depois que nosso Deus decidiu o final, deu o veredito final, nós temos que cumprir o que está na palavra do Senhor. Nós oramos antes, para que o Senhor mude antes. Mas se o Senhor não mudou, então nosso papel é outro. Nosso papel não é mais reclamar, o nosso papel não é mais amaldiçoar, o nosso papel não é mais lançar pedras, porque senão essas pedras vão se voltar contra nós. Vai se voltar contra nós, porque nós somos, o povo é sempre minoria. Sempre. O nosso papel é orar, é abençoar. Pedir ao Senhor que faça a cada um a justiça que eles merecem. Porque o Senhor colocou lá e o Senhor tira. A hora que o Senhor quiser, o Senhor mesmo tira. O Senhor, a vida de todos os homens está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Nosso Deus é rei, é soberano. Se você for estudar a história dos reis de Israel, você vê reis ali que da noite para o dia deixaram de reinar. E se você vê ali crianças que subiram no reino, assim, ainda estando crianças. Ainda estando crianças. E você vai ver que pessoas que subiram num reinado que eram simplesmente reis de forma fictícia. Porque quem governava, na verdade, eram os sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam ali. Então, vamos confiar no nosso Deus. Vamos orar, vamos abençoar. E não vamos amaldiçoar. Porque o povo de Deus não foi chamado para amaldiçoar ninguém. O povo de Deus foi chamado para abençoar. E se porventura saiu da sua boca a palavra de maldição, comece a
pedir perdão ao Senhor. Fala, Senhor, eu retiro toda palavra de maldição que saiu da minha boca. E eu quero a partir de hoje orar abençoando em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Isto é a palavra de Deus. Abençoar as nossas autoridades é a palavra de Deus. Mas eu não estou falando só sobre política. Eu estou falando sobre pai, sobre mãe. Eu estou falando sobre patrão, né? Eu estou falando sobre o seu chefe. Eu estou falando. E nós temos que estar em submissão. Se nós queremos que tudo nos vá bem, nós temos que orar por todos que estão revestidos de autoridade, né? Nós temos que orar. É a mulher orar pela autoridade do marido. É os filhos orar pela autoridade dos pais. Entendeu? Amém? Então, quanto mais a Torá existe para ser para nós instrução para que tudo nos vá bem, para que possamos viver aqui dias felizes, para que possamos viver cada vez mais, crescer cada vez mais a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então vamos orar e vamos pedir perdão por cada atitude de rebeldia nossa, por cada dificuldade que nós tivemos de nos submeter a autoridades, por cada vez que nós falamos mal daqueles que estão revestidos de autoridade. Amém? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai querido. Senhor, eu te louvo, Pai querido, porque se não fosse o teu amor, Pai, para com cada um de nós, o que seria de nós, Pai querido? O que seria de nós, Pai Senhor? Eu te louvo, Pai querido, por todas essas vidas que estão com o nome enrolados aqui nesse relógio mundial de oração. Eu te louvo pela vida dessa moça, Pai querido, que hoje, Senhor, procurou oração, que hoje procurou atendimento. Eu te louvo pela família dela, Pai, porque eu creio que pela tua misericórdia, Pai, toda a família dela, toda a casa dela, Pai, será transformada na família do Salmo 128. Ela não chegou até esse ministério por acaso, Pai. Ela não chegou, Pai querido. Ela não chegou. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai, e te agradeço. E te peço em nome do Senhor Jesus que esse ministério continue abençoando vidas, Pai. Continue, Pai querido, cumprindo o seu propósito, Pai querido, de levar essas vidas, Pai, a reconhecer o quanto que precisamos, Pai, orar, suplicar ao Senhor que tem de misericórdia de cada um de nós, que nos santifique, Pai, que não desista de nós enquanto família, Senhor, e que nos transforme, Senhor, na família do Salmo 128. Em pessoas que obedecem e que temem o nome do Senhor, Pai querido, para que tudo nos vá bem. E é por isso, Pai, que como igreja, Pai querido, eu te peço perdão, Senhor, por cada atitude de rebeldia no nosso coração, por todas as vezes, Pai, que nós falamos mal de todos aqueles que estavam como autoridade sobre a nossa vida, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade de nós, Pai. Tenha piedade de todos os pecados de língua, Pai. Por todos os pecados que cometemos com a nossa língua. Por cada vez que nós falamos mal, Pai, dos nossos pastores, dos nossos políticos, Pai, dos nossos pais, Senhor. Falamos mal dos nossos patrões, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai. Nos perdoa como igreja, Pai. Nos sara, nos limpa, Pai querido. Mas perdoamos também, Pai, todas as vezes que nós estivemos em posição de autoridade e aqueles que falaram mal de nós, nós os perdoamos em nome do Senhor Jesus. Porque a Tua palavra nos ensina, Pai querido, que na medida que nós perdoamos, é que nós seremos perdoados, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom, Deus querido, o Senhor é bom, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso e o Senhor é o único, Pai, que pode nos transformar, nos lavar, nos limpar e nos transformar à imagem, à semelhança do varão perfeito, nos fazer crescer a estatura do varão perfeito, que é Tu, Jesus, que é Tu, Jesus. Nos transforma, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós.
Tenha misericórdia de todos os homens da nossa casa, Pai querido. Santifica cada um, do mais velho ao menor. Perdoa todos os pecados de impureza, todos os pecados de violência, todos os pecados de perversidade, todos os pecados de rebelião, de rebeldia. E nos ensina, Senhor, a sujeitar a Tua palavra, do homem mais velho ao homem menor, do homem mais velho à criancinha de peito. Mas nos ensina também como mulheres a sujeitar a Tua palavra, da mais velha à menor, da mais velha à criancinha de peito, a começar de mim, Pai querido. Nos santifica, nos lava, nos purifica. Tira de todos nós todo espírito de rebelião, todo espírito de rebeldia, todo espírito de impureza, todo espírito de que não sejamos influenciados por nenhum espírito de Jezabel, por nenhum espírito de Herodias, que nenhum espírito de violência venha tomar conta das nossas mentes, que nenhum espírito de impureza venha tomar conta de nós, porque queremos ser santos, Pai. Queremos Te agradar em tudo, Senhor, em tudo. Queremos que as nossas mãos sejam santas o tempo todo, Pai. Queremos que as nossas vestes sejam limpas o tempo todo. Senhor, limpa os nossos pés, Pai. Não deixa os nossos pés serem contaminados pelos locais onde nós pisamos, Pai. Senhor, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Santifica as nossas crianças, Pai. Os nossos jovens, nossos adolescentes. Separa para eles os bons amigos. Afasta deles os maus amigos, as más companhias, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que as nossas crianças, que os nossos jovens, nossos adolescentes, Pai, sejam escolhidos para serem vasos de honra na Tua casa. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia. Se não for o Seu amor, Pai, por nós, pela nossa família, o que vai ser de nós, Pai? Tira todo esse espírito de rebeldia, Pai, que cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Dê ordem aos Teus anjos, Pai, para guardar as nossas portas, as nossas janelas, estarem nos portões da nossa casa, Pai. Não deixe entrar ali mulheres más, homens maus, homens perversos, mulheres perversas, homens rebeldes, mulheres rebeldes. Ninguém, Senhor, para contaminar a nossa família. Não deixe pessoas para contaminar a nossa família se aproximar de nós. Não deixa, Senhor, não deixa. Santifica, Senhor, até a roupa que nós vestimos, Pai. Santifica a comida que nós comemos. Santifica a bebida que nós bebemos, Pai. Santifica, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, até mesmo pelo remédio que essas minhas irmãs tomam, por esse remédio que nós tomamos, Pai. Nós Te louvamos, Senhor. Santifica, Senhor, santifica. Que todos eles trabalhem para a nossa cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os médicos que cuidam, Senhor, dessas minhas irmãs que estão doentes, desses meus irmãos que estão doentes, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Te pedimos perdão, Senhor, pela desordem que trazemos para o nosso corpo, por toda desordem que trouxemos para o nosso corpo, de toda desordem que trouxemos para o nosso emocional. Trabalhe o perdão cada vez mais, Senhor, na nossa vida, Pai. Espírito Santo, nos dê controle sobre o nosso emocional, em nome do Senhor Jesus. Mas cura, Senhor, todas essas pessoas que estão enfermas, Pai. Todas essas pessoas que estão enfermas, por essas irmãs que estão lutando, e esse irmão que está lutando contra a diabetes, esse irmão que fez a cirurgia ali na perna, por esse irmão que está lutando contra o AVC, essa irmã que caiu, Pai querido. Eu já Te agradeço, Pai, por esse senhor que fez a cirurgia do estende, que já está passando bem. Em nome do Senhor Jesus, que ele receba alta para a glória do Teu santo nome, Deus. Cura, Senhor, essa moça que está lutando, Pai querido, contra essa calcificação na carótida. Cura, meu Pai, essas irmãs que estão lutando, Senhor, contra o lúpus. Cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos livra o nosso corpo de toda infecção, Pai. De toda infecção urinária, Pai. Infecção nos rins, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é aquele que pode limpar os nossos sangue, limpar as nossas artérias, nossas veias, Pai. Ativar esse coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dá ossos saudáveis, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Coloca essas pessoas de pé, Pai. Esse irmão que ainda está ali em restabelecimento desse AVC, Pai. Tenha de misericórdia, Pai. Essas irmãs que estão lutando contra o câncer. Tenha misericórdia, que venha bons resultados delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Age nas células sanguíneas delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo tipo de tumor, Pai. De todo tipo de tumor. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Poderoso para fazer, Senhor.
em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, com miríades de anjos, Pai, a nação de Israel. Tenha misericórdia deles, Pai. Guarde, Pai, os 4 cantos da nação de Israel. E abençoe, Senhor, todos aqueles que oram e que intercedem pela nação de Israel. Que haja paz em Jerusalém. Livre eles das pestes, das pragas. Que todo espírito, Pai, todo espírito de Amaleque que se levantar contra a nação de Israel, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que todo espírito de Amaleque que se levantar contra os intercessores da nação de Israel, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os políticos da nação brasileira, do mais importante ao menos importante. Abençoe-os com sabedoria, com inteligência, com bondade, com benignidade. Faz para eles, Senhor, a justiça que eles merecem. Permita, Senhor, que eles sempre cuidem da causa do justo, do necessitado, daqueles que estão expostos à situação de rua, daqueles que estão perecendo na fila do SUS por causa de cirurgia, por causa de medicamentos, esperando leitos em hospitais. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o nosso país ser destruído, Pai. Não deixe, Senhor. Tenha misericórdia. Dê sabedoria para esses homens, para essas mulheres. Dê bondade, benignidade. Tira deles toda a corrupção, todo espírito de corrupção, todo espírito de ganância, em nome do Senhor Jesus. Nosso país é um país próspero, que as nossas terras se tornem cada vez mais abundantes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, de sabedoria e entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo espírito de contenda, de corrupção, de violência, afaste do nosso país e afaste da nação de Israel, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, todos os nossos pastores, todos os nossos líderes, todos os nossos mestres, Pai. Todos os missionários que estão aqui no Brasil e fora do Brasil. Abençoe seus familiares, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Precisamos da santificação dos nossos pastores, Pai. Tenha misericórdia, eles precisam da santificação dos seus familiares, Pai. Não deixa, Senhor, eles serem envergonhados pelos seus familiares. Proteja, Senhor, dê livramento de morte. Envie recursos financeiros, Pai, para as obras, Senhor, para eles, para o sustento deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê cada vez mais sabedoria, adestra a mão deles para a batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, e que cada irmão que está com o nome nesse caderno, Pai, possa se tornar dizimista fiel da Tua casa, ofertante, Senhor, e sustentadores de profetas e de missionários. Pai, em nome do Senhor Jesus, prospera, Pai. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria, inteligência, Pai. Firmeza, Pai, energia, Senhor, santificação, para estarmos à frente desses ministérios, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Pai, e que as nossas orações possam ser ouvidas, Pai, pelo Senhor, e que seus anjos possam enviar respostas, Pai, para todas essas pessoas que estão esperando respostas, Pai, que estão com o nome nesse caderno, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tende misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus, e que esses ministérios de intercessão cresçam para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe os missionários que estão no campo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixa faltar sustento para nenhum deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E que todos nós que estamos com o nome desse caderno, Pai, possamos abençoá-los financeiramente, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe, Senhor, os meus irmãos que estão lá fora e as minhas irmãs que estão lá fora como estrangeiras, Pai, em outro país. Nos Estados Unidos, na América, Pai. Na França, na Ásia, Pai, que estão na Itália, meu Pai. Tende misericórdia, Pai, que estão em Portugal, Pai. Tende misericórdia, que estão no Japão, na China, Pai. Tende misericórdia, Pai. Abençoe essas vidas em nome do Senhor Jesus. Pai, dê para elas o recurso que for necessário, Pai. Prospera essas empresas que foram abertas, Pai. Tende misericórdia, envie, aumenta a carta de clientes, Pai, em nome do Senhor Jesus, para essas irmãs que são autônomas, Pai. Essa minha amiga que é autônoma, aumenta essa carta de clientes, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Jesus, porque o Senhor é Deus. Tem de misericórdia, Pai, essas que precisam de documentos que consigam, essas que precisam de carta de motorista que consiga, essa irmã que está aqui no Brasil passando férias, que sejam férias abençoadas em nome do Senhor Jesus, e que quando ela retornar com a família dela, que retorne em paz, em segurança, em nome do Senhor Jesus. Guarde eles com miríades de anjos, Pai, e que eles possam, Senhor, cada vez mais, Senhor, se amoldar ao clima dessas terras, Pai, ao idioma dessas terras, Pai, a cultura em nome do Senhor Jesus, mas que eles sejam ali cada vez mais pastoreados, Pai. Levante pastores, profetas para cuidar deles, Pai. Não deixe eles se sentirem órfãos, Pai, em terras estranhas, em nome de Yeshua HaMashiach. E não nos deixe também maltratar os estrangeiros que estão aqui no Brasil, Pai. Não nos deixa, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu continuo te pedindo, Pai querido, nos defenda, tenha misericórdia de todos aqui, Pai, que precisam de bênçãos financeiras, nos ajude a pagar as nossas dívidas e viver do resto. Tenha misericórdia dessa irmã, Pai, que está ali lutando para conseguir a aposentadoria dela. Todos esses que estão querendo a aposentadoria, que eles possam conseguir, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Age nesse controle do INSS, Pai. Tenha de misericórdia, Pai. O Senhor é um Deus justo, Pai, o Deus da justiça. E o Senhor sabe quem realmente precisa dessas aposentadorias, Pai. Tenha de misericórdia dessas irmãs, Pai, que estão ali lutando. Tem de misericórdia, tem de piedade, tem de misericórdia desses irmãos, Pai. Tem de misericórdia. Digna ao trabalhador do seu salário, Pai. Tem de misericórdia em nome do Senhor Jesus. Não deixe essas pessoas ficarem sem nenhuma fonte de renda. Tem de misericórdia. Prospere esses empresários, Pai. Prospera desde Senhor, esse Senhor que já tem empresa estabelecida, até essa irmã que trabalha fazendo faxina, Pai. Tem de misericórdia. Aumenta essa carta de clientela. Aumenta a clientela dessa irmã que faz docinhos, Pai, para se sustentar. Para se sustentar, Senhor, tem de misericórdia, Deus. O Senhor é aquele que nos sustenta, Pai, que nos amamenta. Ó Senhor, Tu és o Deus da misericórdia. Nos permita pagar as nossas dívidas e viver do resto. Que todos esses que estão endividados, que possam pagar suas dívidas. Que todos esses que estão devendo, que possam pagar suas dívidas. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas, sobretudo, Pai querido, termina essa oração, Pai, te pedindo em nome do Senhor Jesus, não nos deixa, Pai. Tira toda palavra de maldição da nossa boca. Nós não fomos chamados para amaldiçoar. Então, Pai, por cada pessoa que nós amaldiçoamos, nós te pedimos perdão como igreja, Pai. Te pedimos perdão. E te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós agora venhamos somente bendizer, para que tudo nos vá bem. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única pessoa que está nesse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei aqui. Tenha sempre minha irmã para te ajudar em oração, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, coloque aí o seu nome, dê o seu like e coloque o seu pedido de oração para que a gente possa transcrever para o nosso caderno de oração, tá bom? Fique com Deus, amo você.